Eu sou a Bianca e, junto do Breno, estarei apresentando o relatório audiovisual de tema Análise do consumo de energia para veículo ferroviário híbrido a hidrogênio para a disciplina de máquinas de fluxo oferecida pela UFJF. Partindo para uma breve introdução do tema, temos que a descarbonização do transporte é urgente e, por isso, muitas soluções inovadoras estão surgindo. Uma das principais vertentes sendo estudadas atualmente é o uso de hidrogênio no lugar do diesel no setor ferroviário, promovendo a hibridização do setor com baterias e frenagem regenerativa, seguindo exemplos globais. Os objetivos desse estudo são desenvolvimento da análise conceitual e matemática do consumo energético em veículo ferroviário, com foco no hidrogênio como combustível, a investigação do princípio operacional das células a combustível na área de tração pesada, mapeamento dos componentes essenciais da arquitetura de um trem híbrido, identificar e equacionar as forças resistentes que afetam o consumo, confrontar o desempenho da propulsão a hidrogênio com os sistemas elétricos e a diesel e avaliar os desafios da implantação dessa infraestrutura e aplicabilidade da tecnologia no contexto nacional. Como contextualização teórica, vale destacar que o modal ferroviário já é, por natureza, o líder em sustentabilidade no transporte de grandes volumes. No entanto, focar na descarbonização das linhas regionais e de carga isolada, onde instalar centenas de quilômetros de linhas aéreas elétricas, as catenárias, seria caro demais. Existem soluções flexíveis. É exatamente nesse nicho de mercado que o sistema híbrido a hidrogênio competem fortemente, oferecendo uma alternativa onde trens puramente elétricos ou movidos apenas a bateria pesados controlam limitações de autonomia ou custo. É importante ressaltar um conceito fundamental da engenharia. O hidrogênio não é uma fonte primária, mas sim um vetor energético. O que isso significa? Que ele precisa ser extraído de outras fontes. O grande foco das pesquisas atuais é o chamado hidrogênio verde, obtido por meio da eletrólise da água utilizando energia de fontes totalmente limpas e renováveis, como a solar e a eólica. Esse processo anula completamente a pegada de carbono desde a produção do combustível até o uso no trem. As vantagens operacionais são nítidas. O desafio técnico atual está em mitigar os custos logísticos de compreensão e de armazenamento do gás. Ao contrário dos motores a combustão interna tradicionais, as células a combustão não queimam o gás, elas realizam uma conversão eletroquímica direta. No anodo da célula, as moléculas de hidrogênio perdem eletrodos, gerando uma corrente elétrica que flui por um circuito externo e alimenta os motores. Os prótons resultantes atravessam uma membrana eletrólica do tipo PEM, que é a tecnologia ideal para o setor ferroviário, por operarem em baixas temperaturas e possuírem uma resposta dinâmica extremamente rápida. No cátodo, esses prótons se ligam ao oxigênio captado do ar, gerando apenas água líquida e calor como subprodutos. Para que essa tecnologia funcione em cima dos trilhos, o trem de força híbrido integra uma série de componentes essenciais. No teto da composição, por questões de segurança, ficam os tanques pressurizados de hidrogênio, operando entre 350 e 700 bar. A energia flui desses tanques para as pilhas e passam por inversores e conversores de potência antes de chegar aos motores elétricos de tração. A estratégia de controle, que é inteligente, a célula combustível opera em um regime constante de máxima eficiência, enquanto o banco de baterias de íons e lítios atua absorvendo os picos transientes de aceleração e armazenando o superávit das frenagens. Para validar nossa modelagem, utilizamos como referência prática o pioneiro mundial, o trem Korodia Indian, desenvolvido pela Alstom. Ele opera comercialmente na Alemanha desde 2018
e provou que as células a combustível podem substituir locomotivas a diesel em linhas regionais, sem a necessidade de reformar ou alterar a estrutura física dos trilhos existentes. Analisando seus dados operacionais, o modelo atinge uma velocidade máxima de 140 km por hora, possui uma autonomia excelente de até 1000 km, com um único tanque pressurizado. Utiliza um sistema de tração puramente elétrico e tem emissões local zero, expelindo exclusivamente vapor de água. Como base nessa referência real, estruturamos o nosso modelo conceitual para balizar as estimativas físicas do projeto. Projetamos uma composição de transporte regional com uma massa total de 200 toneladas, ou equivalente a 200 mil quilos, com comprimento de 54 metros e capacidade para 250 passageiros. A velocidade média operacional estimulada foi de 80 km por hora, com pico de velocidade máxima de até 120 km por hora. A arquitetura energética adota a célula como fonte principal de energia em cascata e a bateria de íons e lítio como sistema auxiliar, fechando o fluxo bidirecional de potência entre os tanques e as rodas. Entrando agora na análise energética do veículo, precisamos compreender que o consumo de combustível é governado por forças dinâmicas que se opõem ao movimento. Primeiro, a massa do trem dita a inércia, exigindo picos altíssimos de torque dos motores elétricos durante as partidas. Segundo, a velocidade atua diretamente sobre o arrasto aerodinâmico. Com essa força cresce de forma quadrática, velocidades elevadas penalizam drasticamente a autonomia. Terceiro, o perfil altimétrico da via induzindo a gravidade, onde aclives demandam suporte imediato das baterias e declive atuam gerando energia. Por fim, a frequência de paradas em linhas regionais acentua o regime transiente, tornando o sistema híbrido indispensável para equilibrar a balança energética. Para quantificar essas forças fisicamente, adotamos a clássica e consagrada equação de Davis, empírica. Ela modela analiticamente a força total de resistência ao avanço, identifica como a resistência total que o sistema de propulsão precisa superar a cada instante para manter o trem em movimento estável. A forma é composta pela soma da resistência de rolamento, da resistência aerodinâmica e da resistência de vida. Analisando termo a termo da equação de Davis, temos os seguintes parâmetros. O coeficiente A representa a resistência de rolamento puro. Ele quantifica o atrito mecânico do contato físico entre a roda de aço e o trilho. Além das perdas internas nos mancais, é uma componente constante e totalmente dependente da velocidade. O coeficiente B modela as perdas mecânicas por impacto. Ele estima os efeitos de choques, pequenas vibrações e oscilações da caixa do vagão, como a geometria da via crescendo de forma linear com a velocidade. O coeficiente C é o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Ele depende diretamente da área frontal da composição e o formato do trem, escalando como o quadrado da velocidade. As demais variáveis são a massa, de 200 toneladas, a aceleração da gravidade, o ângulo, que representa a inclinação geométrica das rampas da via. A partir do cálculo da força da resistência total, obtemos a potência instantânea, efetiva necessária nas rodas, multiplicando RT pela velocidade. Contudo, como a energia transita por múltiplos componentes até chegar nos trilhos, ela sofre o impacto das perdas sucessivas de eficiência em cada subsistema. Adotando os rendimentos do estado da arte da energia ferroviária, consideramos uma eficiência de 90% para os motores elétricos, 95% para os inversores e conversores estáticos e uma eficiência químico-elétrica de 55% para a pilha de combustível. Ao realizarmos a divisão em cascata dessa cadeia, descobrimos que a eficiência global da nossa planta de tração embarcada situa-se em torno de 47%. Isso significa que 47% da energia contida no hidrogênio do tanque é efetivamente convertida em movimento das rodas. É aqui que entra o grande trunfo do sistema híbrido, a frenagem regenerativa. Nos trens convencionais a diesel, toda a energia cinética acumulada é simplesmente dispersada em forma de calor
e desgaste das pastilhas de freio mecânico. No veículo híbrido, quando o trem desacelera ou enfrenta declives, ou seja, quando o ângulo torna-se algebraicamente negativo na equação, os inversores de frequência invertem o regime de operação dos motores elétricos. Eles passam a atuar instantaneamente como geradores, freando a composição eletromagneticamente e convertendo a energia mecânica do eixo em eletricidade. Essa potência é enviada de volta para recarregar as baterias, diminuindo drasticamente com o consumo líquido de hidrogênio ao longo da viagem. Para consolidar a análise de viabilidade, estudamos uma comparação direta entre três principais tecnologias de propulsão ferroviária. O sistema diesel tradicional possui uma alta emissão de poluentes e ruído, eficiência média e infraestrutura simples na via, com alta autonomia, mas baixíssima sustentabilidade. O sistema elétrico por catenária elimina as emissões locais e possui a maior eficiência energética no setor, entre 70% e 85%. Porém, exige uma infraestrutura extremamente complexa e cara na via, ficando restritamente ao local com rede elétrica instalada. O nosso modelo de hidrogênio híbrido resolve esse impasse. Ele zera as emissões locais, tem poluição sonora baixíssima e além de manter a alta autonomia do diesel sem precisar de fios suspensos na via. Sua eficiência embarcada é boa, embora a eficiência do ciclo completo considere a produção do gás. Fica em uma faixa média entre 15% a 25%, demandando uma infraestrutura moderada focada apenas nos postos de reabastecimento. Olhando agora para a nossa realidade nacional, o Brasil apresenta um cenário extremamente fértil para a aplicação prática dessas tecnologias. Nós possuímos uma malha ferroviária gigantesca voltada ao transporte de cargas, que é quase totalmente dependente do diesel e não eletrificado. Paralelamente, nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo, o que nos dá uma vantagem competitiva imensa para produzir hidrogênio verde em larga escala e a baixo custo. Os desafios atuais para a engenharia não são a tecnologia do trem em si, mas sim os fatores externos, a ausência de marcos regulatórios claros no país, a necessidade de pesados investimentos iniciais para construir os postos de reabastecimento pressurizados e o custo logístico da distribuição do combustível. Chegando ao final da nossa pesquisa, consolidamos três conclusões principais. Primeiro, a propulsão híbrida a hidrogênio é uma tecnologia madura, comercialmente válida no exterior e totalmente pronta para substituir o diesel em linhas não eletrificadas. Segundo, a aplicação da equação de Davis provocou uma ferramenta matemática robusta e precisa, permitindo mapear com clareza a sensibilidade do consumo do trem frente às forças de arrasto aerodinâmico e a inclinação das vias. E terceiro, a frenagem regenerativa. É o coração econômico do projeto, sendo indispensável para estender a autonomia e garantir o equilíbrio energético das baterias. Concluído, portanto, que apesar dos desafios de rendimento do ciclo completo do combustível, o veículo híbrido a hidrogênio constitui uma alternativa de engenharia perfeitamente viável, robusta e estratégica para liderar a descarbonização das malhas ferroviárias regionais.